Esses vídeos minimalistas estão dominando o YouTube e o Instagram, gerando milhões de views, estética limpa e transições perfeitas. Mas o que quase ninguém te conta é que você não precisa do After Effects ou do Premiere para chegar nesse nível de qualidade. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar passo a passo como criar esse estilo minimalista usando só o CapCut, com truques que você nunca viu. Então adiciono aqui os efeitos sonoros que serão referência para criar o conteúdo. Você vem e adiciona um texto. Aí você preenche aqui com o mesmo tamanho dos efeitos sonoros. Lá em texto, você aperta o Windows ponto e vai abrir essa caixa de emoji símbolos. Você vai procurar o quadrado, adiciona o quadrado. Você pode fechar aqui a caixinha. Agora você aumenta o quadrado, aumenta a escala do quadrado, deixa ele preencher toda a tela. E nós vamos mudar para a cor preta. Nós vamos iniciar com a cor preta. Ela vai vir até aqui. Chegar aqui, ele vai mudar tanto o texto como a cor. Seleciona um novo texto, traz ele para o início. E aqui eu vou colocar um texto genérico, tá? Você pode adaptar aí para o seu nicho, para o seu segmento. Você faz da melhor forma que você achar, tá? Eu vou mudar a fonte. Vou colocar essa Creative Display regular aqui, que fica legal. Vou colocar uma sombra de mais ou menos 50%. 50% na cor cinza fica legal. Aqui no último texto, eu vou colocar ele na cor cinza um pouco mais claro. Não é um cinza tão forte, tá? Por que que eu faço isso? Para dar o contraste. O cinza, ele entra bem tanto no preto como no branco. Agora a gente vai colocar uma animação de entrada para justamente o texto parecer que está sendo digitado junto ao efeito sonoro. Você vai em animação, entrada, e você vai procurar aquele máquina de escrever. É esse aqui. Aí você preenche toda a duração. Eu vou avançar um pouco aqui, só para ficar legal na hora que a gente vai trocar de cor como de palavra, tá? De texto. Agora a gente vai trabalhar com a cor. Então você seleciona a camada de baixo. Com a camada selecionada, você vai aqui em cor. Você cria um quadro-chave. Você avança um pouquinho depois do efeito sonoro. E você muda a cor para o branco. Agora, você faz o processo contrário. Você sai do branco para o preto. Então você vai lá em cor novamente, cria um quadro-chave no branco e muda a cor para o preto. Aqui é só você ficar atento a essa onda do efeito sonoro de baixo. Então você passou ele, você já pode criar o próximo quadro-chave que vai mudar a cor. E você pode ajustar um pouco menos se você achar que está demorando. Você pode colocar um pouquinho mais próximo os quadros-chaves. Para adiantar o processo, você não ter que ficar colocando vários quadros-chaves, é só você copiar e colar. Como vai ser sempre essa troca do branco para o preto, então você copia o quadro-chave que você já fez, como vai ser repetido, você cola nos próximos. Que ele fica desse jeito aqui, ó. Agora, nós vamos colocar os próximos textos. Então eu vou duplicar aqui o texto, meu primeiro texto. Eu vou tirar a animação, ele não vai ter animação. E eu vou ajustar ele aqui no último quadro-chave da troca de cor. Então, quando sai de uma cor para outra, eu vou deixar ajustado. Agora é só eu duplicar que ele já fica com o tamanho correto. Agora é só você preencher com as palavras do seu nicho. Então, eu vou colocar aqui palavras que são relacionadas à edição. Então, eu vou colocar editor. E eu vou mudar o para a cor preta, para dar esse contraste do branco com o preto, e a cor cinza, que será todas as palavras na cor cinza. Então, tudo que é, onde que é branco vai ser preto, e onde que é preto vai ser branco. E a outra palavra será sempre a cor cinza. Eu vou ajustar para a direita aqui o editor, e a próxima palavra eu vou colocar à esquerda, para dar esse contraste também. Para ficar legal, você coloca na posição X 500, quando é à direita, e menos 500 quando for à esquerda. Agora é só eu mudar as palavras aqui. Vou colocar Air novamente, já está em branco. E Designer eu vou colocar na cor cinza. Então já fica dessa forma. Agora é só você copiar e colar e ir modificando as palavras. Você vai utilizando as palavras do seu nicho, do seu segmento, e vai mudando as cores conforme for mudando do branco para o preto.
Aqui no final, eu vou deixar o último nome maior porque eu coloquei um efeito sonoro de saída. Então vou colocar até um efeito de saída nele aqui. Então você vem animação, saída, e você usa esse daqui, ó, esmaecer à direita. Ele vai dar esse efeito de saída. Eu vou só ajustar para ficar mais ou menos legal aqui tanto o efeito, a saída do efeito sonoro como a palavra. E esse aqui é o resultado. Esse é o único pack que você precisa. São mais de 300 GB de arquivos exclusivos. Tudo foi selecionado a dedo para você ter o que há de mais premium em edição. E o melhor, se precisar de algo que não tem, a gente cria e adiciona ao seu pack, porque quem edita como o rei não aceita o básico. Então eu vou adicionar aqui primeiro o relógio, que eu coloquei para ter base nas horas. E eu vou adicionar o primeiro ícone. Eu coloquei aqui o ícone de evolução humana, então desde o nascimento até a morte. Como foi uma referência do Pinterest, eu tô fazendo exatamente igual, ou o mais próximo possível, tá? Então eu vou deixar em 12 segundos, porque cada segundo será 1 hora. Agora eu vou reduzir ele, deixar numa escala de 20%, e vou centralizar ele aqui no primeiro horário. Vou colocar o próximo. Ajustar aqui nos 12 segundos, colocar 20 também, e vou colocar ele em 1 hora. E vou fazendo o mesmo processo com todos os outros ícones. Ajusto cada um no seu horário. Agora eu preciso deixar cada ícone com a entrada de 1 segundo. Então eu vou cortar o primeiro, avanço o segundo, corto o segundo, e vou fazendo isso com todos os outros. Porque ele precisa ir entrando um de cada vez. Vai ficar dessa forma. Viu? Ele vai entrando um de cada vez. Agora, nós vamos colocar uma animação de entrada. Vou em animação e coloco um fade in. Eu posso reduzir aqui para 3 milissegundos. Agora, nesse aqui que eu criei, a animação de entrada, eu clico com o botão direito e vou em copiar atributos. Eu seleciono todos os outros. Clico com o direito novamente e vou colar atributos. E eu só apago o vídeo e só seleciono, deixo selecionado a animação e entrada. E clico em colar. Ele vai colar a animação de entrada em todos os outros. Agora eu posso selecionar todos eles e criar um clipe composto. Agora ele já fica desse jeito, ó. Eu vou ocultar essa camada de baixo do relógio e vou adicionar aqui um texto. Seleciono a caixinha de texto, clico em Windows ponto e vou procurar aqui nos símbolos o círculo. Posso fechar, aumento o tamanho do círculo mais ou menos do tamanho do meu relógio e eu duplico essa camada. O círculo de cima eu vou colocar na cor preta e vou reduzir ele bem para deixar só um pontinho. Ele vai ser a minha referência do relógio para os ponteiros, da centralização. Agora eu vou puxar a régua. Puxo a régua na horizontal, aqui no 0. Vai ficar bem no meio mesmo, e puxo na vertical também para ficar no meio. Se você não tem a régua no seu CapCut, você clica com o direito aqui nessa parte cinza, vai em guias e réguas, e tem aqui a opção de mostrar réguas e ocultar réguas. Então, novamente, ó, direito, guias e réguas, mostrar as réguas. Aí vai aparecer. Vou selecionar o círculo branco da camada de baixo, vou criar um clipe composto, vou em vídeo, máscara, adicionar máscara e vou em caneta. Com a caneta eu vou criar o meu primeiro ponteiro. Então eu clico aqui em cima, vou até mais ou menos embaixo onde que eu quero deixar ele triangular, vou ao lado na mesma largura e volto lá em cima. Criou meu ponteiro dessa forma. Aí eu posso esconder aqui as réguas, que eu não vou utilizar mais agora. Vou duplicar esse ponteiro. Eu vou rotacionar o ponteiro de cima a 90 graus para você ver que os dois estão aqui. Certo? Vou voltar para 0. Agora, eu vou trazer a agulha para o início no ponteiro de cima. Vou criar um quadro-chave em girar. Vou trazer para o final e vou rotacionar 360 graus. Coloco até o fim. Lá ele já fez o efeito do relógio. Ó, o ponteiro já está rotacionando e aparecendo os ícones.
Então já está criando forma o nosso projeto aqui. Mas perceba que ficou o pontinho preto ali no meio. O que você faz? Você muda a cor dele, coloca na cor branca e você aumenta um pouco só para dar o destaque legal com os outros 2 ponteiros. Então fica dessa forma. Ficou muito melhor, ficou mais profissional. Agora você vai em efeitos, efeitos de vídeo, você vai procurar luz e procura o brilho 2. Você arrasta o efeito de brilho e coloca nos ícones. Você pode aumentar para 75 tanto o brilho como o tamanho do brilho, tá? Aí fica com mais destaque ainda os ícones. Agora em mídia, eu vou colocar uma mídia de uma mão, que era exatamente como estava na referência que eu utilizei do Pinterest. Eu ajusto mais ou menos o tamanho dela aqui com o ponteiro. E vou colocar e vou reduzir a opacidade dela para ficar um pouco mais apagada, não ficar tão à mostra. 50% já fica ok, já fica legal. Tá quase pronto o efeito, mas nós vamos deixar ele um pouco melhor, tá? Duplica essa camada dos ícones. Na camada de baixo nós vamos colocar um efeito. Com a camada de baixo selecionada, você vai em espelhar, espelha a camada. Você vai rotacionar menos 180 graus. Ela vai ficar dessa forma. Agora você vai ajustar ela para baixo até ficar as 2 camadas próximas, como se fosse o espelho. Então vai ficar desse jeito aqui. Agora você vai em efeito. Em efeito você vai procurar desfocar. É o primeiro aqui, ó. Você coloca na camada de baixo. Ele vai ficar desse jeito. Você pode aumentar aqui o desfocar ou diminuir. Aí vai de acordo com o que você achar melhor. Eu acho que aqui na metade, no 50, tá ok. Esse aqui é o resultado do efeito. Ele é bem minimalista e bem profissional. Tanto as tonalidades de cores com esse efeito do relógio e esse tom preto e branco fica muito legal. Você adiciona o ícone aqui na timeline, vai em cortar e você vai tirar a parte da cabeça, vai deixar só o corpo. Ajusta aqui mais ou menos no meio. Agora eu vou duplicar essa camada. Na camada de cima eu vou em ajustes, curvas, e eu vou reduzir todas as curvas, vou deixar só a vermelha normal. Então, verde, o azul, vai ficar assim, a de cima vai ficar vermelha e o de baixo vai ficar normal. Agora eu vou em máscara, adicionar máscara, dividir. Eu rotaciono menos 180 graus e vou puxar aqui para suavizar as bordas. Vai ficar dessa forma. Então eu fiz o efeito degradê aqui. Eu seleciono as 2 camadas, duplico elas. Dupliquei a camada. Essa camada que eu dupliquei, a de cima, eu vou mudar para a cor verde. Então eu seleciono ela, vou em ajustes. Lá na curva vermelha eu reduzo e vou subir a curva verde. Ela vai dar a tonalidade verde. Ela está um pouco apagada. Então o que você faz? Você vai em básico e vai até brilho e aumenta o máximo, para dar um destaque maior no verde. Aí ficou assim, uma verde, outra vermelha. Agora, ó, crio um clipe composto das 2, separadas mesmo, não juntas. E eu vou deixar elas num tamanho curto, porque eu não vou utilizar todo esse tempo não, vou deixar um tempo reduzido. Agora eu vou adicionar um texto. Adiciono um texto, deixo no tamanho completo. Clico com o Windows ponto. Abro a caixinha de símbolo, coloco o círculo. O círculo vai ser a cabeça agora. Deixo aqui a cabeça no local exato. E ficou aqui a cabeça para os 2. Agora eu vou criar o espaço onde que ele vai do on para o off. Então eu adiciono um novo texto. Windows ponto. Vou em símbolo. E adiciono um quadrado agora. Eu aumento o tamanho dele. Deixo mais ou menos aqui nesse tamanho. Crio um clipe composto. Vou em vídeo, máscara, adicionar máscara, e aqui no retângulo eu vou centralizar ele mais ou menos para ficar do tamanho ideal para que seja o espaço onde a cabeça vá para o on e vá para o off. Eu vou ajustando aqui o tamanho, o canto eu posso arredondar ele 100%, tá? Deixo o canto arredondado 100%. Vou reduzir um pouco a opacidade para poder ver certinho
o tamanho ideal para ficar aqui. Aí você vai ajustando. Ó, aqui é um tamanho ok. Agora eu posso voltar 100% opacidade. E agora eu vou dividir. Onde ele passa do vermelho para o verde, eu vou fazer um corte. Do lado vermelho eu vou deixar ele vermelho, do lado verde eu vou deixar verde. Então eu vou em vídeo, ajustes, curvas, e eu vou fazer o mesmo processo. Vou reduzir todas, vou deixar só o vermelho, reduzo o verde, reduzo o azul, e vai ficar só o vermelho. Para facilitar, eu clico com o direito, vou em copiar atributos, vou na caixinha ao lado, clico com o direito e vou em colar atributos. Eu posso colar todos os atributos. O que vai acontecer? Agora eu só preciso mudar entre o vermelho e o verde nas curvas. Então vou novamente em ajuste, lá nas curvas eu abaixo o vermelho e subo o verde. Aí eu já tenho o verde pronto. Vou em básico novamente, brilho e aumento todo o brilho para dar destaque no verde. Aí eu já tenho os dois. Só que agora a cabeça está por baixo, eu vou colocar ela para cima. Eu coloco a cabeça no lugar de cima. Agora eu já tenho a cabeça e a parte de trás onde que ela vai circular. Agora você pode ir em transição, nas populares mesmo, e você clica em combinar. Você arrasta combinar nos cortes, para a transição ficar mais suave. Agora você vai novamente no círculo que se tornou a cabeça, e eu vou arrastar ela para a esquerda, que ela vai começar pelo off. Então o off vai ser à esquerda e o on à direita. Então eu deixo ela aqui à esquerda, posiciono ela no local exato, e eu vou criar um quadro-chave aqui em transformar. Vou trazer a minha agulha até a parte verde, até o início do verde. Ali a referência pode ser justamente a transição, tá? Essa parte transparente da transição pode ser a referência. E eu puxo a cabeça para a direita. Vai ficar, já fez o efeito de on e de off. Agora eu só preciso suavizar as curvas. Para suavizar as curvas, clico com o direito, mostrar a animação, seleciono meu eixo X, vou no gráfico das curvas e uso essa daqui, desaceleração. Uma curva já fica legal. Já dá um movimento mais fluido. Vai ficar dessa forma. Agora eu quero que ele faça o mesmo processo mais vezes, então eu vou duplicar as camadas. Duplico as camadas. Ajusto aqui a camada de baixo. Você ajusta a camada de cima também. Você pode colocar agora a transição combinar nesses cortes. E vamos voltar o on para o off. Então vamos trabalhar o quadro-chave. Seleciono o quadro-chave aqui no início e movo a cabeça para o off, para o outro lado, do lado esquerdo. Agora, para não precisar fazer novamente isso lá, eu só copio o primeiro e colo aqui. Então vai ficar dessa forma aqui. Off, on, off. E off, on. Esse é o movimento que eu queria fazer. Agora, adiciono mais um texto. E eu vou colocar exatamente os nomes on e off. Vou cortar aqui no meio, para quando sair de um para o outro, mudar também o nome. Coloco off. Vou escrever o nome off. Vou mudar a fonte, vou colocar essa impact, que é uma fonte encorpada. Vou escrever on. Também vou mudar a fonte, colocar a fonte impact. E vou ajustar aqui cada um no seu local. O on aqui, quando ele estiver em on, vou colocar na cor verde. E o off eu vou ajustar aqui no off. E vou colocar na cor vermelha. Copio os dois e colo no próximo. O efeito já ficou legal. Agora eu vou fazer um ajuste, vou acrescentar algumas coisas. Seleciono todos eles e crio um clipe composto. Vou ajustar ele aqui e deixar um pouco mais em cima, que eu vou fazer um efeito de reflexo. Duplico essa camada. Com a camada de cima selecionada, eu vou em espelhar. Rotaciono ela a menos 180 graus. Deixo ela aqui mais ou menos alinhado, uma abaixo da outra. Vou reduzir a opacidade, vou deixar em 30, 25 fica ok. 25 tá ok. Agora você vai em máscara, dividir, e você reduz um pouco aqui a máscara para dar esse tom de opacidade mesmo. E para finalizar, você vai em efeitos, efeitos de vídeo, em populares mesmo, aqui embaixo, ó, o desfocar. E você coloca o desfocar. Você pode reduzir um pouco, aumentar, deixar da forma que você achar melhor. Acho que aqui no 20 deve ficar ok. 25. 25 fica bom. E o resultado do efeito é esse aqui. Gostou do conteúdo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui eu ensino técnicas que normalmente só estão dentro de cursos pagos.